Este programa é livre para todos os públicos. É o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia chegando até você. Que bom nós estarmos perseverando nos Atos dos Apóstolos. Nós estamos estudando os Atos dos Apóstolos. Essa realidade do Espírito Santo que conduz a igreja, os apóstolos e faz crescer a fé no meio do povo, no coração do povo. E para compreendermos melhor as Escrituras, nós precisamos buscar a graça e a iluminação do Espírito Santo. E é isso que nós queremos fazer agora, rezando diante da presença do Senhor e pedindo a Ele que envie sobre nós o seu Santo Espírito. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Na sequência do nosso estudo dos Atos dos Apóstolos, eu gostaria que você pegasse o seu caderno de estudo bíblico e anotasse o texto que nós vamos estudar hoje. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos de 7 até o versículo 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos do 7 ao 15. Vamos ler o texto que hoje o Senhor nos dá para a nossa meditação. Entretanto, a palavra de Deus crescia e o número dos discípulos se multiplicava consideravelmente em Jerusalém. Também um grande grupo de sacerdotes aderia à fé. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Alguns membros da sinagoga, chamada dos libertos, junto com alguns judeus de Cirene e de Alexandria e outros da Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Não conseguiam, porém, resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Subornaram então uns indivíduos que disseram: ouvimos este homem falar blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Desse modo, incitaram o povo, os anciãos e os escribas. Estes prenderam Estevão e o conduziram ao sinédrio. Aí apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós o ouvimos afirmar que esse Jesus Nazareno vai destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos transmitiu. Todos os que estavam sentados no sinédrio tinham os olhos fixos em Estevão e viram seu rosto como o rosto de um anjo. Veja o texto riquíssimo que nós recebemos aqui, de São Lucas, nos Atos dos Apóstolos, esse relato de Estevão. Lembrando que Estevão foi um dos 7 escolhidos, como diáconos, para conduzir o povo de Deus, para assistir os pobres, as viúvas, às mesas. Mas veja só que interessante. Serviam as viúvas, os pobres, às mesas, cuidavam dos mais necessitados, mas o poder de Deus agia. Depois nós vamos ver mais para frente o diácono Filipe, cheio do Espírito Santo, era um critério para a escolha dos diáconos. Alguém que fosse cheio do Espírito Santo. E Estevão, cheio do Espírito Santo, ele pregava, ele operava milagres, ele expulsava os demônios. E o interessante, porque começa a incomodar alguns grupos ali em Israel, em Jerusalém, especialmente aqueles membros do Sinédrio naquele tempo. Porque nós escutamos aqui, muitos sacerdotes, alguns membros sacerdotes estavam aderindo à fé. A palavra estava alcançando os corações. A palavra estava fazendo com que muitos aderissem à fé. E o que começa a acontecer? Um movimento de inveja, um movimento de ciúme, um movimento de ação contrária à pregação da palavra, à expansão do Evangelho. Porque o poder da palavra, basta a gente lembrar de algo interessante. É até o meu lema diaconal. Quando Pedro
ali na barca, Jesus sobe na barca de Pedro, depois de falar para a multidão, ele fala, vamos para águas profundas, joguem as redes. Aí Pedro vai dizer, olha Senhor, nós pescamos a noite inteira, a gente conhece o mar, não é hora de peixes, não é hora da gente pegar peixe, a água já está agitada, já tem barulho, os peixes não vão vir. E aí, quando ele fala assim, logo ele diz uma palavra, que é o lema da minha ordenação diaconal. Pela força da tua palavra eu lançarei as redes. Jesus tinha chamado os apóstolos, e aqui o chamamento dos diáconos, como o caso de Estevão, para que eles fossem pescadores de homens. A palavra de Deus, pela força da tua palavra. A palavra de Deus, diz o texto, ela crescia e o número dos discípulos se multiplicavam consideravelmente em Jerusalém. Infelizmente, até no tempo atual, quando algum movimento, alguma realidade vai crescendo, acaba gerando certo incômodo em algumas realidades que questionam. E aí, Estevão hoje, ele cheio da graça, do poder, ele acaba sendo aqui traído pela mentira, pela inveja, porque eles denunciam Estevão ao Sinédrio, aqueles membros da sinagoga dos libertos, junto com alguns judeus de Cirene, de Alexandria e da Cilícia, como o texto nos mostrou, na Ásia, eles começaram a discutir, eles não tinham argumentos, o poder de Deus, a parresia, a intrepidez que estava sob Estevão, não dava a eles oportunidade alguma para que eles tivessem argumentação, e não tinham. E aí o que eles fizeram? Pagaram alguns para dizer mentira em relação a Estevão. Estevão nunca falou blasfêmias contra Deus e contra Moisés, jamais. E aí eles incitaram, o povo, os anciãos, os escribas, e eles mandaram prender Estevão. E levaram Estevão ao Sinédrio e ali apresentaram falsas testemunhas. E eles tocam essas falsas testemunhas em dois pontos importantes da fé do povo de Israel e daquilo que o Sinédrio defendia: o templo e a lei de Moisés. Ele blasfemou contra o templo e contra a lei de Moisés. Ele disse que esse Jesus vai destruir o templo e vai mudar a lei de Moisés. Aí a casa caiu, diante do Sinédrio. Eles vão julgá-lo. No próximo capítulo a gente vai estudar isso, Mas o que é impressionante de nós vermos? Ali, sentado, de olhos fixos para eles, acontece algo sobrenatural, o rosto de Estevão. Eles veem como o rosto de um anjo. Ele estava translúcido. Era assim que Moisés descia do monte, translúcido. Ali era um testemunho para eles. Eles tinham que ter percebido o sinal de Deus, mas eles estavam tão ávidos a defender a lei e o templo, naquela mentira contada, que eles não perceberam o sinal de Deus. A mensagem de Deus para hoje, diante desse texto. Primeira coisa é que nós precisamos manter-nos fiéis à nossa vocação cristã. Porque Estevão é o protótipo do cristão que deve testemunhar, ser cheio do Espírito Santo e até mesmo ser capaz de dar a vida pelo Cristo. Nós precisamos manter-nos fiéis à nossa vocação cristã, do testemunho, da vivência de uma vida cheia do Espírito Santo. Uma vida no Espírito quer dizer uma vida coerente na palavra, no ensinamento, naquilo que Jesus nos ensina. Nós precisamos manter-nos fiéis. Essa mensagem, ela é explícita na figura do diácono Estevão, na figura desse homem cheio do Espírito Santo, do poder de Deus, cheio da palavra de Deus. Isso é fundamental, manter-nos fiéis à nossa vocação cristã. A nossa vocação cristã nos chama a viver uma vida no Espírito, que é uma vida de santidade, a sermos testemunhas. O que ele fazia? Auxiliava na mesa os pobres, as viúvas, ter esse coração cheio de compaixão, de amor, mas principalmente também sermos capazes do testemunho. E o testemunho, o máximo do testemunho que o fiel cristão é chamado a dar é a martíria, é o martírio. E aqui Estevão está disposto a perder a própria vida por causa do reino que ele encontrou. Jesus já disse: do que vale o homem ganhar o mundo inteiro se perder a vida eterna? Então, Estevão ganhou a vida em Jesus Cristo.
Ele ganhou a força de viver uma vida totalmente marcada por Deus em Jesus Cristo. E ele é capaz de manter-se fiel até o derramamento de sangue. E nós vemos isso. E uma outra coisa que a gente pode tirar como mensagem de Deus para nós é exatamente a atenção ao movimento sobrenatural de Deus. Claro, o movimento sobrenatural sempre vai ser de Deus, né? O movimento natural é nosso. O movimento sobrenatural, porque a partir dele, Deus nos revela a verdade. Eles não conseguiram perceber, mas o rosto de Estevão, como de Moisés, estava translúcido. Ele parecia um anjo. Deus estava falando com eles e eles não perceberam. E como aplicar isso na vida? Cultivando a certeza de que somos chamados a viver uma vida no Espírito, em total correspondência com Deus. E a palavra de Deus, ela nos conduz à oração. Chamados a viver uma vida no Espírito, dentro da vontade de Deus. Que o Senhor, nesse momento, nos ajude pela força da oração a dar esse passo. Senhor, nós, tocados por essa palavra, pelo testemunho de Estevão, pelo testemunho de fidelidade ao Senhor, pelo testemunho de uma vida no Espírito, nós queremos nos render ao Senhor nessa hora. Nós queremos dizer ao Senhor, a partir dessa palavra que nos toca, que nós também queremos perseverar na verdade do seu Evangelho. Nós queremos permanecer fiéis até o fim. E se o Senhor pedir de nós o testemunho máximo, que é o derramamento de sangue, nós sabemos que é a sua graça que vai nos assistir nesse momento. Mas hoje, nesse dado momento, na nossa existência, nós precisamos de uma graça especial para sermos testemunhas como Estevão foi. Invejas, realidades de sabotagem, isso são realidades humanas da questão da nossa humanidade muitas vezes ferida pelo pecado. Nós renunciamos a tudo isso. Nós queremos abençoar tudo aquilo que progride no reino, na igreja, aquilo que são movimentos pastorais, comunidades, tudo aquilo que é vivência paroquial. Nós queremos agradecer quando nós vemos, Senhor, movimentos avançarem e crescer. Retira de nós toda e qualquer tentação da inveja, da sabotagem, da crítica, mas nos coloca diretamente linkados ao seu coração para que nós experimentemos esse amor que transborda em testemunho e em vida nova. Como Estevão, nós queremos avançar nessa vida no Espírito para darmos testemunho do Senhor no tempo atual. Muito obrigado, Senhor, pela sua presença e pela sua graça. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E é exatamente isso, meus irmãos, minhas irmãs, que nós precisamos viver e experimentar na presença de Deus. Essa graça do Deus que nos capacita a testemunhar diante de tantos desafios. E nós só podemos contar com a graça e a disposição do nosso coração. Então é isso que nós precisamos fazer. Eu quero pedir ao Senhor que Ele abençoe você, que Ele abençoe a sua família e, se Deus quiser, nós nos encontraremos no próximo programa. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.